Se encontra aqui no Evangelho de Mateus, no livro de Mateus. Capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Estarei lendo aqui a partir do versículo 27. Mateus, capítulo 6, versículo 27. Amém? Diz assim, estarei lendo na versão NVI da Palavra do Senhor. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Amém? Meu Deus e meu Pai, fala conosco, meu Deus, neste momento, através da Tua Palavra, Senhor. Fala conosco, meu Pai. Aleluias, ó Deus, fala ao nosso coração. Aleluias, ó Deus. Dirige a nossa vida, Pai, mostra-nos o caminho, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. E que a Tua Palavra seja, meu Deus, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, ó Deus. Que a Tua Palavra, meu Deus, não venha, aleluia, entrar por um ouvido e sair pelo outro, meu Deus, mas que ela entre em nosso coração, ó Pai, aleluias, e assim como o salmista declara, a Tua Palavra escondi em meu coração, para eu não pecar contra Ti. Da mesma forma, nós, aleluias, possamos dizer e viver, aleluia, esta palavra em nossa vida, que possamos colocar, meu Deus, em prática a Tua Palavra na nossa vida, meu Deus, todos os dias, ó Pai, aleluia, que possamos viver a Tua Palavra em nome de Jesus na nossa vida todos os dias, ó Pai, aleluias, ó Deus, Pai, tudo aquilo que quer tirar a nossa atenção neste momento, Deus, todo impedimento, todas as barreiras, ó Deus, as muralhas venham cair por terra agora, em nome de Jesus, ó Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Nós, seres humanos, temos a tendência a acreditar que podemos controlar tudo, Achamos que planejamento é tudo. Se não planejar, não vai dar certo. Muitas vezes não conseguimos nem administrar o nosso dia, quiçá a nossa vida. E daí começam as preocupações. Situações do nosso dia a dia nos afetam, de uma certa forma, pois aquilo que estava planejado não aconteceu ou não deu certo. E sabe por que não deu certo? Porque a nossa vida, ela é feita de inconstância. Nada é uma certeza na nossa vida. Então, nossa vida é feita de inconstância. Por mais que esteja tudo planejado, por mais que nós tenhamos planejado tudo certinho, jamais iremos saber o final, pois somente o nosso Senhor Deus conhece o futuro. Somente Ele quem conduz o nosso caminho. É somente Ele que conduz o nosso caminho, queiramos nós ou não. Provérbios, capítulo 16, versículo 9, diz: no coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Nós temos,
essa tendência de querer controlar tudo, de querer que tudo saia conforme nós pensamos ou planejamos. Nós idealizamos algo no nosso pensamento, nós queremos que aquilo que nós estamos pensando, aquilo que está no nosso coração, aquilo que estamos desejando, aconteça. Nós planejamos, eu vou fazer isso, daqui a tanto tempo vai acontecer isso, e daqui a tanto tempo eu vou estar desse jeito. Só que a palavra de Deus declara, aqui em Provérbios, que no coração o homem planeja o seu caminho. Ele pode planejar o seu caminho, mas é o Senhor quem determina os seus passos. Nós podemos planejar, porque isso é uma coisa do ser humano, querer planejar, querer fazer, querer que as coisas aconteçam conforme aquilo que nós pensamos e idealizamos. É do ser humano. Mas só o Senhor quem conhece o futuro. Só Ele quem sabe o futuro. E olhando para a palavra de Deus, eu já li boa parte da palavra de Deus, e eu não me lembro de ter visto em algum livro, de ter lido em algum livro, alguma passagem da palavra, que algum homem planejou e deu certo. E se prestarmos bastante atenção na palavra do Senhor, nós vemos que aqueles que planejaram, deu errado. Aqueles que fizeram planos sem Deus, deu errado. E eu estava meditando na palavra de Deus e eu lembrei de Samuel e Saul. Os israelitas estão ali na guerra. Saul está ali liderando, Israel na guerra. Samuel diz para Saul: olha, depois de 7 dias eu vou chegar para sacrificar, oferecer sacrifício ao Senhor. E o que acontece ali depois? Saul, ele começa a se desesperar pela situação, porque ele vê ali a situação, uma situação que fica cada vez mais difícil aos olhos dele. Ele vê homens indo embora, deixando ali o grupo, ali o exército, e ele começa a se desesperar. E aquilo que foi planejado entre ele e Samuel não dá certo. Porque ele, no coração dele, ele planejou algo que não deu certo. E ele começa a fazer as coisas por conta própria. E ali, as coisas começam a dar errado, a partir daquele momento na vida de Saul. O Senhor Deus tira o reino dele, que poderia se perpetuar ali sobre a descendência dele, mas não aconteceu. E o Senhor tira das mãos de Saul. Tudo na Bíblia é improviso para o homem. Tudo. Para o homem vai ser sempre improviso. Vai ser sempre o momento. Porque nós vivemos da forma que Deus quer. Para Deus não. Para Deus não. O homem ele vive do improviso. Mas Deus já tem tudo planejado para a nossa vida e para a vida do homem. E nós vemos isso na palavra de Deus. Todos
os homens que nós vemos aqui na palavra de Deus, Deus tinha um plano na vida deles, mas eles não viviam planejando. José, o Senhor tinha um plano para a vida de José, mas ele não sabia. Acredito que ele queria, o desejo, de todo homem é ser bem-sucedido, ter sua família. E eu acredito que isso estava no coração de José. Ele olha ali o exemplo do seu pai, vê ali o seu pai, sendo um homem bem-sucedido ali, com suas esposas, com seus filhos, com seus bens, com sua terra. E eu acredito que no coração dele ele queria ser igual ao pai. Mas o Senhor tinha um plano para a vida de José. E José, ele vive o plano de Deus, não o que ele planejou para a vida dele. Moisés, se olharmos a palavra de Deus, Moisés também. Ele vive aquilo que Deus vai falando para ele. Ele não traça um plano para a vida dele, eu vou fazer isso e eu vou viver desta forma. Moisés vive aquilo que Deus planejou para a vida dele. Abraão. Quem mais vive de improviso senão Abraão? Um homem que tem tudo ali, na sua terra. Tem toda uma estabilidade ali. E o Senhor diz para ele sair do meio da parentela, da casa do pai dele, da terra dele. E ele sai confiando em Deus e ele começa a viver aquilo que o Senhor começa a falar para ele. Aquilo que Deus mostra para ele, Abraão começa a viver. Então ele vive de acordo com aquilo que o Senhor fala para ele, aquilo de acordo com o que o Senhor planejou para a vida dele. Ele não vive de acordo com a sua vontade, com os seus pensamentos. Ele vive de acordo com o que o Senhor planejou para a vida dele. A preocupação na vida do ser humano só irá lhe trazer malefícios. Só vai trazer malefícios para a sua vida. E eu, meditando ontem na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, também fui buscar as causas, os sintomas daquilo que a preocupação pode fazer na nossa vida. E olha só, as causas que a preocupação excessiva traz para o ser humano. A pessoa que sofre de preocupação excessiva pode se tornar improdutivo em casa ou no trabalho, sente medo de realizar as coisas mais simples do dia a dia, como entrar em um elevador, ficar em ambientes fechados, fazer um relatório, participar de uma reunião, entre tantas outras coisas. Além disso, a pessoa que está em constante preocupação não consegue progredir em sua vida, pois, por exemplo, não aceita uma promoção no trabalho por medo de não conseguir. E eu conheço pessoas assim, eu conheço pessoas que se preocupam tanto que têm medo do que pode acontecer no futuro, na frente. Tem medo. E olha só os sintomas. Aqueles que são extremamente preocupados, ela tem falta de foco, tem falta de concentração, irritabilidade no trabalho, sensação de perda de controle, crises de ansiedade, estresse, conflitos interpessoais, por estar sempre no limite, baixa produtividade, desmotivação na atividade laboral,
medo de errar, medo de ser julgado, retraindo-se cada vez mais. Quantos se preocupam tanto em ser julgado pelos outros que não faz nada? Tem medo daquilo que as pessoas vão pensar ou da reação das outras pessoas. Tem pessoas que são tão preocupadas, são pessoas que elas são tão desconfiadas que elas acham que tudo é para ela. Se uma pessoa está rindo, parece que está rindo dela. Se uma pessoa está falando com outra pessoa, parece que está falando dela. Tem pessoas assim. E aquelas pessoas que não fazem nada porque têm medo de errar. Eu não vou fazer porque se eu fizer vai dar errado. Eu não sei fazer isso aqui. E nem tenta. Se é tão ruim a preocupação na nossa vida, então por que nos preocupamos tanto? A preocupação, ela está ligada ao medo. E se nós lermos aqui, vamos ler o contexto da passagem de Mateus. A partir do versículo 25, olha só. A partir do versículo 25 de Mateus, capítulo 6, diz assim, portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida. O Senhor está falando, não se preocupem com a sua própria vida. Quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Nós nos preocupamos porque nós temos medo. Medo da escassez, do que pode faltar em casa. Nós temos medo. E é por isso que vêm as preocupações. E a palavra declara, somente os pagãos, os gentios, é quem corre atrás disso. Porque estão sempre com medo. As pessoas que não conhecem a Cristo estão sempre correndo atrás do que comer, do que vestir, do melhor carro,
da melhor roupa, correndo atrás de dinheiro, porque essas pessoas acham que o Deus delas é o dinheiro. E se elas não tiverem dinheiro, tudo vai dar errado. Vão passar fome. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele declara: por que vocês se preocupam com essas coisas? Por quê? Nós temos um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, e esse Deus está falando que Ele que vai suprir tudo para nós. Ele não vai deixar faltar nada para nós. Então, por que se preocupar? Temos um Deus grande ao nosso lado que nos garante todo o suprimento, tudo aquilo que nós precisarmos. Nós precisamos aprender a confiar no nosso Deus. Precisamos aprender a confiar mais em Deus e praticar essa confiança. Essa semana, eu estava levando minha esposa ao trabalho. E no caminho ela estava vendo um vídeo, de um médico. Acredito que todos aqui devem conhecê-lo, o Dr. Ray, E ele dizia que fez tudo certo na vida dele. Ele fez tudo certo na vida dele referente a ter uma vida saudável, referente à alimentação. Cortou açúcar, sal e tantas outras coisas, parou de comer isso, aquilo, de beber isso e aquilo, para ter uma vida saudável e longeva. Porém, ele descobriu que estava com câncer. E sabe qual que foi a causa do câncer? Porque uma pessoa que se regra, ele tem regras ali alimentares, ele tem uma vida, só come coisas saudáveis, só bebe coisas saudáveis. Uma pessoa assim, ela não deveria ter doença, ter enfermidade na sua vida. Mas ela descobriu que estava com câncer. E a causa do câncer que ele teve foi o estresse. E como nós já vimos aqui, o estresse é causado por quê? Pela preocupação excessiva. Nós sabemos que ele é um homem que está sempre em constante aí na mídia, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Ele é reconhecido aqui e lá. Ele é muito famoso, por ser um médico que fazia cirurgias até em pessoas famosas. E por ser médico, ele sabia tudo que era bom e ruim para a vida dele, mas mesmo assim, ele estava doente, por causa do estresse. E na hora, que eu estava vendo ali aquele vídeo, a Daniela estava vendo aquele vídeo, eu estava dirigindo e ouvindo, e ela comentou sobre isso, e aí me veio na cabeça esse versículo de Mateus 6. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Tantas pessoas que se privam de comer ou beber achando que vão conseguir
acrescentar mais um dia à sua vida. Nos preocupamos tanto com o que vamos comer ou beber. Olha, isso aqui não faz bem, isso aqui eu vou tirar da minha alimentação, não vou parar de comer isso, vou parar de beber aquilo, porque se eu fizer isso, eu vou viver mais. Se eu fizer isso, eu vou viver mais. Olha a contradição. Porém, quem tem o controle da nossa vida é Deus. Só Ele conhece o nosso primeiro dia de vida e o nosso último dia. Eu não estou aqui falando, dizendo que ter uma alimentação saudável é ruim, não. Não é ruim, pelo contrário. É excelente para se ter qualidade de vida. Comer bem, beber bem, ter uma vida boa e regrada, é excelente para se ter qualidade de vida. Agora, você nunca vai conseguir aumentar os seus dias de vida tendo uma alimentação saudável ou não. Porque quem tem o controle da nossa vida não somos nós, é Deus. É o Senhor quem controla os nossos dias, os dias que nós temos sobre a face da terra. Podemos comer bem ou mal. Vai de cada um que escolhe o que faz a sua vida. Só que a palavra declara que nós temos que cuidar do nosso corpo. Mas não somos nós. Não somos nós. Por mais que nós venhamos nos cuidar, comer, beber, se exercitar, porque o que mais se vê aí fora são pessoas que acham que tendo uma vida saudável vai viver mais. Está redondamente enganado. Porque quando chega a hora daquela pessoa, ela vai morrer. Não importa se ela é saudável ou não. Quantas pessoas saudáveis morrem cedo e quantas pessoas que não é saudável vivem tanto. E aí você para e pensa, meu Deus, por que isso acontece? Nós vemos tantas pessoas que se acabam nos vícios, mas não morrem. E tem pessoas que vivem uma vida totalmente regrada e morre cedo. Não é que morre cedo, morre na hora que Deus quer. Vive o tanto que Deus quer. Porque quem determina os dias do homem na terra é o Senhor. Só o Senhor sabe. Só Ele conhece os nossos dias, do primeiro ao último. Vamos parar de nos preocuparmos com as coisas deste mundo. Vamos confiar mais no nosso Senhor. Se tivermos de nos preocupar, que seja somente com a nossa salvação. Somente com a nossa salvação. Nós temos que nos preocupar somente com isso. Estar mais próximo do Senhor, fazer o que agrada a Ele. Fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. Essa tem que ser a nossa preocupação, não as coisas desse mundo, porque quanto mais nos preocupamos com as coisas desse mundo, nós ficamos doentes. As preocupações desse mundo só nos deixam doentes, mal. O controle de tudo está nas mãos do nosso Deus. O controle de tudo está nas mãos do nosso Deus. Em Jeremias, capítulo 10, e versículo 12, diz assim:
mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder. Ele firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. O Senhor criou todas as coisas. Então, se Ele criou tudo, Ele tem o controle de tudo. Toda a criação do Senhor toda a criação dele está no controle dele. Ele tem o controle de tudo. A palavra dele é quem sustenta toda a criação. Ele sustenta tudo, até a nossa própria vida. Quem sustenta é o Senhor. Nós só abrimos os olhos ao acordar, porque Ele é quem permite. Nos levantamos da cama, porque Ele é quem permite. Nós não vamos a lugar nenhum se o Senhor não permitir. Nada acontece se o nosso Deus não permitir. Mateus capítulo 10, versículo 29, diz assim: não se vendem 2 pardais por um asse, ou por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Ou seja, tudo está no controle de Deus e nada acontece se Ele não permitir. Então, se Ele não permitir, nós nem abrimos os olhos. Mas se Ele permitir, e as misericórdias dEle se renovam a cada manhã sobre a nossa vida, nós estaremos acordando, abrindo os olhos, nos levantando. Estar num dia como esse na casa dele, num domingo de manhã, para adorar o nome santo dele. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que possamos então, ter essa consciência, que possamos ter, sempre a palavra do Senhor em nosso coração, a consciência de que os nossos esforços, aquilo que nós fazemos por nós, referente à longevidade de vida, isso não acontece, porque o Senhor é quem está no controle da nossa vida. Amém? Parar de nos preocuparmos com coisas desse mundo, nos preocuparmos somente com as coisas do alto, com a nossa salvação. Amém? Porque o Senhor é quem supre todas as coisas da nossa vida. Vamos nos colocar de pé.